começar a trabalhar, continuar a palestra do professor Sérgio Coutinho, tratando questões fundamentais do acesso à justiça dos postulantes da justiça do trabalho. E eu acho, Sérgio, que a mensagem final que fica é que é fundamental ter uma visão crítica sobre acesso à justiça e acesso judiciário, né? Para isso, alguns livros são fundamentais, como do professor Mauro Capelletti, As Três Ondas de Acesso à Justiça, que na verdade são ondas de acesso ao judiciário, né? A criação das possibilidades de interesses difusos coletivos, né? Depois, a partir da década de 80, a crítica muito bem colocada pelo professor Sérgio da criação dos juizados especiais, procedimento sumaríssimo, também da justiça do trabalho, como se fosse causa de pequeno valor. E fundamental também essa visão crítica que o professor Sérgio colocou sobre essa questão, com as obras também do professor Boa Ventura. Mas eu gostaria de dizer que é um prazer e uma satisfação muito grande estar em Caruaru. E peço desculpa até pelo atraso. Eu queria logo combinar uma coisa com vocês. A partir do momento que vocês cheguem mais perto de mim, né, não fiquem tão distantes, a gente vai terminar antes. Cada cadeira que vocês pularem e virem para frente, a gente vai poder trabalhar melhor, discutir e fazer um debate sobre a nova PEC 72 de 2013 das domésticas. Mas antes de tudo, eu queria agradecer ao Roberto Liberato, não é isso? Porque eu e o Sérgio Coutinho fizemos parte do centro acadêmico, sabemos a dificuldade que é fazer parte do centro acadêmico e conscientizar os colegas. E eu só saí hoje, Roberto Liberato, 5h30 de Maceió, 5h30 do centro de Maceió, correndo para prestigiar o centro acadêmico. Encaixei nessa semana, apesar de ter tido o pleito da tarde, no final da tarde tem uma solenidade da OAB, que na hora que eu fui sair citado não vou poder sair, mas eu fiz isso porque é um evento de centro acadêmico. Isso fique bem claro. E também porque eu não podia deixar de vir a Caruaru. A única coisa que eu peço é, depois da palestra, eu quero conhecer ainda melhor Caruaru, porque Caruaru me traz lembranças muito boas, certo? Então, depois, quando vocês forem sair, me chamem também, eu também quero sair. Então, por isso, vamos trabalhar, porque temos uma noite aí pela frente. Vejam bem, caros colegas, nós vamos falar agora sobre a nova PEC da doméstica. E eu concordo com todas as críticas que o professor Sérgio colocou, porque, na verdade, em relação a esse tema, nós vivemos uma hipocrisia. Hipocrisia no seguinte sentido: é a mesma coisa que viviam no direito empresarial. Cerca de 30% a 40%, né, dos trabalhadores antigamente não eram filiados à Previdência e ficavam à margem. A mesma coisa acontece em relação ao emprego doméstico. Quais são os dados confiáveis? O dado que eu confio é do PNAD, que é justamente uma pesquisa feita pela própria Previdência Social. E que dados nós temos hoje? Nós temos os dados que no Brasil há mais de 7 milhões de domésticos, dos quais apenas 32% têm carteira assinada. Se esse dado é transportado para o Nordeste, o drama ainda é maior. Apenas 18% dos domésticos têm carteira assinada. Desse total doméstico, 93% são mulheres, do quais desses 93%, 82% são mulheres negras, porque o emprego doméstico ainda deriva da escravidão do casa grande e sem sala, como diz o livro, como prescreve o livro. Então a relação doméstica ainda é uma relação que está à margem da formalização. E aí, como é que fica essa questão da nova PEC da doméstica? E como diz o Sérgio, acaba às vezes da forma que a mídia sensacionalista muitas vezes trabalha essa questão, gerando mais conflitos do que gerando mais harmonia. Quanto desemprego houve logo na semana seguinte, às vezes por falta de informação. Mas vamos trabalhar esses dados e vamos verificar essas questões. Primeiro, eu peço a colaboração do meu amigo Rubens. Rubens, vamos lá. Empregado doméstico. Primeiro, além da década de 70 e a própria CLT, já em 1943, colocou
coloca no artigo 7 que a CLT não se aplicava a quem? Aos servidores públicos estatutários, regidos pelo regime jurídico, agora aos trabalhadores rurais, aos empregados domésticos. Assim considerados domésticos, aquela pessoa física que trabalhasse sem finalidade econômica no âmbito familiar. A lei histórica mais conhecida, a consolidação da lei trabalhista, na década de 40, já excluiu a relação de emprego doméstico. E quem é empregado doméstico pela lei do doméstico da década de 70, que a gente vai ver, e pela CLT? É uma pessoa física que presta serviço de natureza contínua e não lucrativa no âmbito residencial a empregador, desde que o empregador seja pessoa física ou família. Em relação a essa questão, apenas uma observação. Se numa mesma família você tiver uma empregada doméstica que passa por 2, 3 gerações, o contrato de emprego ainda é o mesmo. Porque empregador é a família. Se numa relação há um casal e o marido assina a carteira, a esposa é empregadora do mesmo jeito. Isso tem consequências jurídicas. Se numa mesma casa a empregada doméstica passou para o avô, para o pai e para o neto, a relação de emprego continua a mesma. E aí, vamos adiante. Quem são empregados domésticos? Não é apenas a cozinheira, a babá e a faxineira. São todos aqueles que trabalham no âmbito residencial, desde que o empregador não tenha finalidade lucrativa ou para a lei de finalidade econômica. Então nós temos exemplo: cozinheiras, faxineiras, babás, cuidador de idosos, jardineiros, vigia de casa, caseiro, motorista familiar, por incrível que pareça, até piloto de avião no âmbito da família. Por quê? Porque o conceito é visto pelo conceito do empregador: finalidade não lucrativa e finalidade não econômica. Então, todos aqueles que trabalham no âmbito da residência e não geram lucros para o empregador. Então, desmistificar: doméstico é uma categoria que não envolve cozinheiros e faxineiras, e trabalhar da seguinte forma: é uma profissão digna. É uma profissão que tem o Código da Previdência Social 1600. E se a doméstica diz: doutor, eu não quero assinar a minha carteira para não sujar a minha carteira, você não pode ter ela como doméstica. E a primeira coisa, acabar com tratamentos pejorativos. Não existe patrão e empregado, existe empregador e empregado. Patrão vem do patrimonialismo, que o Sérgio entende muito mais que eu na área de sociologia, que ainda deriva do patrimonialismo do Estado brasileiro, também retratado em livros como Casa Grande Cesar, Raízes do Brasil e assim por diante. Ao mesmo tempo também, se você, e aí vem a hipocrisia, muitas vezes a classe média e classe alta diz: olha, é porque a minha secretária é do lar. Secretária do lar não. Secretário executivo ou secretária é outra profissão, que tem outro código. E se você colocar um anúncio no jornal dizendo que quer uma secretária, se você quer uma empregada doméstica, no dia seguinte você vai receber um telefone do Sindicato das Secretárias, sob pena até de ser processado se não retirar aquele anúncio. Não que uma profissão seja mais digna que a outra, mas cada profissão tem a sua função e tem que ser respeitada de acordo com esta dignidade. Vamos adiante. A Lei 5.859 de 72, quando regulou a relação de emprego doméstico, praticamente garantiu às domésticas a anotação da CTPS, férias anuais, e se está anotada a CTPS, consequentemente a aposentadoria. Mais adiante, a Constituição Federal de 1988, quando no artigo 7, que é um artigo que realmente ampliou todos os direitos, primeiro fazendo a isonomia constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais, no caput do artigo 7, ou na cabeça do artigo 7, traduzindo para o português. Também equiparando o trabalhador avulso ao trabalhador urbano para todos os fins legais, mas não equiparou aos domésticos. Porque no parágrafo único do artigo 7, não garantiu todos os direitos garantidos aos demais trabalhadores, aos trabalhadores domésticos. Os direitos garantidos
estão lá naqueles incisos que fazem parte do parágrafo único, citado no parágrafo único, passaram a ser salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas com mais um terço, licença gestante, licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria e a integração da Previdência Social, que já vinha desde a década de 70, mas foi agora constitucionalizada. Quais os direitos básicos que ainda não pertenciam às domésticas? Possibilidade de inclusão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caracterização de uma jornada de trabalho. Se ela não tinha direito à jornada de trabalho, consequentemente não tinha direito a adicional de hora extra e adicional noturno. Quais outros direitos pouco repercutiram na mídia? Seguro contra acidente de trabalho, a cargo de todo empregador, independente de agir com dolo ou culpa, e toda empresa tem que ter empregador, agora vai ter que ter. E aquela maior hipocrisia que existe no artigo 7º. O empregador tem que garantir creche para os filhos do empregado até 5 anos de idade. Era até 6, há 2, 3 anos atrás. Mas agora, com o primeiro grau tem 1 ano a mais, diminuiu para 5. A mesma Constituição, Sérgio, no seu artigo 208, diz que é obrigação do poder público colocar creches. Aí, quando a própria Constituição coloca a obrigação dos dois, acaba tendo um artigo que nós estamos publicando no jornal de grande circulação, vai a coisa, a Gazeta, acaba tendo o efeito inverso. Quando a obrigação passa a ser para os dois, passa a ser para nenhum dos dois. Ou se não se transforma no bolsa ou no auxílio creche que o empregador paga, que é convertido pela lei da década de 80, que não dá para o empregado colocar um filho na boa creche, mas também pesa para os tributos do empregador. Então, há muito tempo, depois da Constituição de 88, as domésticas vêm lutando para alcançar os direitos, como jornada de trabalho, FGTS e outros direitos. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, muitos dos direitos não foram alcançados agora com a PEC da doméstica. Houveram outras leis ordinárias que já concedeu outros direitos a domésticas e que praticamente não repercutiram. E muitos empregadores não pagavam. Como, por exemplo, o Decreto-Lei 3.361 de 2000. Esse Decreto-Lei facultou o empregador a incluir a doméstica no sistema do FGTS. Quantos empregadores fizeram isso? 4%. E aí, o empregador, a partir do momento em que contrata a doméstica e incluía ela no FGTS, passaria a recolher os 8%. Consequentemente, ela passava a fazer parte do regime do seguro-desemprego. A partir do momento que o empregador optasse em relação àquele empregado doméstico, aquela empregada doméstica, a incluir no FGTS, ele não podia mais voltar atrás até o final do contrato de trabalho. Mas, praticamente, como era optativo, ninguém optou pelo FGTS. Porque a doméstica, como disse o Sérgio, é um trabalhador tão próximo, mas às vezes tão distante. É um trabalhador mais próximo do empregador, mas o último a alcançar os direitos. Vamos adiante. A Lei 11.324 de 2006 garantiu a doméstica e deixou claro que ela passava a ter direito à estabilidade gestante. A partir do momento da confirmação da gravidez, como está lá no artigo 10º, inciso 2 dos atos das disposições constitucionais transitórias, até 5 meses após o parto. A jurisprudência do TST, para todos os trabalhadores, para todos os empregados, tem se firmado no sentido de que não precisa nem que o empregado confirme a empregada, melhor dizendo, desculpe, confirme a gravidez. Inclusive, se for contrato por prazo determinado, se for contrato de experiência, e se a empregada estiver no aviso pré-indenizado, ela passa a ter direito à estabilidade gestante. E esse direito à estabilidade gestante, segundo o TST, ocorre porque não é um direito para a trabalhadora, era um direito de proteção para o nascituro.
E, na semana passada, foi modificada a CLT, acrescentado a linha A, se eu não me engano, artigo 392A da CLT, na proteção ao trabalho da mulher, dizendo que, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, a empregada tem estabilidade, mesmo que esteja no aviso prévio indenizado. Pode ocorrer agora, Sérgio, uma situação engraçada. Se a empregada tiver, por exemplo, 15 anos, 20 anos numa casa, ou 20 anos também numa empresa, ela começou a trabalhar, por exemplo, com 16 anos, com 36 anos ela ainda pode engravidar. Com a nova lei do aviso prévio, ela passa a ter um aviso prévio indenizado 90 dias. Quando ela for comunicada que ela está de aviso prévio indenizado, ela tem 90 dias para fabricar o seu filho com seu marido ou com qualquer outra pessoa, para poder adquirir a estabilidade gestante. Eu acho que 90 dias, principalmente na terra de Caruaru, onde tem o maior São João do mundo, dá para se fazer muitos filhos. Então, são situações que precisam ser verificadas com muito cuidado. A Lei 11.324/2006 garantiu-se a estabilidade gestante, a férias, que era de até 20 dias úteis, até 2006, passou a ser de 30 dias, corrido como os demais trabalhadores. E um dos direitos mais respeitados, desde 2006, as domésticas têm direito aos feriados civis e religiosos. E os domésticos, de uma forma geral. E tem que explicar muito bem quais são os feriados civis e religiosos, que não se confundem com pontos facultativos. Mas, quando surgiu a lei de 2006, praticamente não há repercussão na mídia, só quando há uma mudança constitucional. E poucos empregadores pagavam os direitos de férias civis e religiosas. A lei de 2006 também proibiu o desconto com moradia e alimentação, que antes podia ocorrer até 30% de moradia e alimentação. Eu coloquei um asterisco de moradia, que hoje pode haver desconto em moradia se ela morar em outro local e for pago pelo empregador. Vamos adiante. A grande questão é que na mídia, nos meios jurídicos, ninguém prestou atenção na obrigação que o Estado passa a ter após a mudança do artigo 7º, parágrafo único, através da emenda constitucional 72 de 2003. Vamos agora para uma análise jurídica, prático jurídico. Como está o parágrafo único do artigo 7º após a emenda constitucional 72 de 2003? Passou a ser dessa forma: são assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nestes incisos. Aqueles direitos que nós já vimos, reposição remunerado, férias, licença gestante, paternidade, etc. e tal. E atendida às condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Ou seja, o Estado tem que fazer sua parte. Simplificar as obrigações tributárias e acessórias. Porque um dos grandes problemas desse país, muitas vezes há uma relação conflituosa entre empregador e empregado. Faz parte da história da humanidade, relação capital e trabalho. Quando muitas vezes empregador e empregado deviam se unir para diminuir a carga social e tributária que há no Brasil para a relação de produção. Como diz o economista José Pastore, da USP, especialista em relações econômicas, nós não podemos viver no Brasil, no país, onde o empregador, quando emprega o trabalhador e paga R$100, ele paga de 80 a 110 reais de tributação direta e indireta. Nós temos que, na verdade, fazer uma reforma tributária, nós temos que, na verdade, tributar o capital especulativo e diminuir a carga tributária do capital produtivo. E, nesse sentido, empregador e empregado podem se unir e devem se unir. Nessa perspectiva, após a simplificação do procedimento e após a regulamentação, é que as domésticas passarão a ter os seguintes direitos. Na prática, quais os direitos que as domésticas passaram a ter
de aplicação imediata após a emenda constitucional 72 de 2013. Pode passar. Na verdade, o direito de aplicação imediata da relação de emprego doméstico passou a ser duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais. Facultada também a compensação ou a diminuição de jornada através de acordo, convenção coletiva e a negociação coletiva. Na prática, imediatamente, todos os empregadores terão que pagar no mínimo 50% de hora extra e, caso esses 50% de hora extra passaram a ser o único direito de aplicação imediata a mais a doméstica após a emenda constitucional 72 de 2013. Alguém poderia perguntar, mas o adicional noturno é de imediato? Não. Porque a Constituição Federal, quando trata da hora extra, ela coloca o percentual de 50%. O adicional noturno, a Constituição diz que é adicional noturno superior de lucro, mas não coloca o percentual. É a CLT que vigora para o empregado urbano, que diz que é de 20%, e a hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. E para o trabalhador rural, a hora noturna tem 60 minutos, mais o percentual de 25%. Então precisa de lei para regulamentar o adicional noturno. E esta é a grande discussão que está ocorrendo neste momento. E esta semana, a comissão, formada pela Presidente da República e alguns dos seus ministros, enviou sugestões para o Congresso para regular de forma rápida e célere, tomar aqui nos 45 dias, né, Sérgio? Os novos direitos do empregado doméstico. E nós, todos, empregadores e empregados, temos que verificar uma forma, com bom senso, com equilíbrio, que não gere mais emprego, que não gere precarização e, sobretudo, o Estado faça uma campanha de educação, de formação, para que essa relação ainda seja melhor. E aí, pode passar adiante. Quais são os direitos que estão dependendo de regulamentação? A indenização por despedida sem justa causa. Esta é a grande discussão. O seguro-desemprego, o FGTS, o adicional noturno, a assistência gratuita aos filhos independentes, desde o nascimento até 5 anos de idade, ingresso para escolas, e o seguro contra acidente de trabalho. Esses são os direitos que estão sendo regulamentados. Como fica esta questão? E aí, nós temos que verificar, pode passar, que, historicamente, a jornada de trabalho no Brasil é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Por acordo de prorrogação e de compensação, ela pode ser ultrapassada em mais 2 horas. E nós temos as outras possibilidades de prorrogação por serviços inadiáveis ou por força maior. Mas para cumprir o meu tempo, eu já passei, me desculpe, nós vamos verificar. E os intervalos de descanso? Quando eu estou dando aula na graduação para os alunos, eu lembro, olha, vamos lembrar, interjornada, no final de uma jornada, começo de outra, tem que ser de 11 horas. Intrajornada, aí lembre, dentro da jornada, até 4 horas, não tem intervalo. De 4 a 6 horas, 15 minutos. Acima de 6, de 1 a 2 horas. Como será com a doméstica? Ela vai chegar na minha casa de 8 a meio-dia. Eu posso pedir a ela, e quem determina se é de 1 até 2 horas é o empregador. Eu digo que vai ser de meio-dia às 2, porque eu quero que ela fique de 14 às 18 para as 17h30 colocar a mesa de jantar. Se fosse pela regra da CLT, mas não vai ser. Até porque não tem sentido segurar por 1 ou 2 horas na sua casa, dificuldade de transporte, ela tem uma vida fora da sua casa, da sua residência. E às vezes os empregadores não notam, e no final a gente vai fazer uma crítica sobre isso. Nós temos que criar nossos filhos para que eles não dependam de empregados domésticos. Quando a gente vê um livro chamado Criando Meninas, nele tem um exemplo. No Brasil, se a gente
pega uma criança com 4 anos, abrindo o pão e colocando uma geleia, e a mãe fala: pelo amor de Deus, tira essa faca da mão. Na Alemanha, essa mesma criança com a faca na mão, e quando abre o pão, o pai diz: eu estou satisfeito, sabe comer sozinho. Quantos empregadores já acordaram doméstica 10, 11 horas para passar a camisa para ir para a festa? Então, é uma questão cultural. Agora, é uma questão cultural que nós estamos vivendo numa época de transição. E se houver muito emprego, se houver, muito desemprego, vai haver, na verdade, um caos social ainda maior. Então, a discussão está nesse sentido. Vamos adiante. Então, essas são possibilidades da CLT de prorrogação. Acordo de prorrogação, compensação, nós já falamos. Vamos adiante, Luiz? Qual é a proposta do Poder Executivo Federal? A proposta que foi enviada ontem a ontem do Poder Executivo Federal foi: vamos mandar para o Congresso apenas sugestões. Que na verdade já há um jogo de cartas marcadas. Já há uma sugestão do Poder Executivo Federal e já há uma sugestão do líder do Senado, do governo federal, que é o senador Romero Jucá, e vão chegar a um entendimento. Então, o governo saiu pela tangente: não, vou mandar apenas uma proposta. Qual é a proposta do Poder Executivo Federal? O governo mandou um anteprojeto de lei, apenas mandou algumas sugestões. O anteprojeto, as sugestões do Poder Executivo Federal foram diminuir ou possibilitar a diminuição do intervalo entre a jornada, que para o empregador urbano é de 1 a 2 horas, e para o empregado rural, para o empregado urbano é de 1 a 2 horas, e para o empregado rural é de acordo com o costume do local. Diferentemente dos outros empregados urbanos e rurais, a doméstica não teria de 1 a 2 horas, poderia ter um intervalo de descanso de 30 minutos, diminuir para 30 minutos. O governo federal quer ampliar a possibilidade de acordo de hora extra, tanto para a prorrogação como para a compensação, para mais 4 horas, chegando no máximo a 12, enquanto os outros empregados urbanos e rurais só permitem a prorrogação e a compensação por mais 2 horas, chegando a 10. Na verdade, o governo federal quer trazer a regra do banco de horas, que está lá no artigo 58 da CLT, para também o doméstico. E esse banco de horas envolve tanto a jornada de trabalho chamada inglesa, como a jornada de trabalho espanhola. Mas, como diz o Sérgio, vai gerar conflitos, porque tem que haver um controle rígido desse controle de jornada. Na verdade, como é que poderia ocorrer? Ela trabalharia 10 horas no dia, e no outro dia talvez trabalhasse 6, desde que durante a semana tivesse as 44 horas, chamada jornada de trabalho espanhola. Ou se não, a jornada de trabalho inglesa. Em determinadas épocas do ano, trabalharia 10, 11, 12 horas, para em outras épocas do ano, trabalhar 5, 6, 7 horas, ou ter mais dias de folgas de férias. Desde que durante um ano, tudo tivesse compensado. No âmbito residencial e familiar, pensar no banco de horas de um ano, onde não pode haver fiscalização a princípio pessoal do Ministério do Trabalho, que o lar é inviolável, é uma questão a ser muito discutida. Outra questão: o governo ensaiou a diminuir a alíquota, mas ele disse: não, nós vamos manter a alíquota de 12% da contribuição patronal do empregador. Qual é a maior hipocrisia que ocorre e ninguém lembra disso? Na verdade, antes da PEC da doméstica, era mais barato você ter uma doméstica que ganha um salário mínimo regularizado do que uma doméstica que ganhasse um salário mínimo e não fosse regularizada. Por quê? Porque como é a contribuição do INSS da doméstica? Se ela é regularizada, eu posso descontar 8% do seu, se ela ganhar um salário mínimo, por exemplo, do seu salário, para ser a parte dela, a contribuição do empregado. E eu, empregador, Roberto, eu pago 12%.
se eu pago o salário mínimo, 12% sobre o salário mínimo. Acontece que, como eu fiz esse ano, e eu tenho 2 empregados domésticos, e lá na minha casa, Felipe Smith de Paulo, depois da emenda constitucional, eu me reuni com as duas, e chegamos a um bom entendimento, a um bom acordo, cumprindo a lei. Na verdade, esses 12% que o empregador paga, ele desconta do seu imposto de renda. Isso foi uma lei que passou no decreto-lei de 2000. Então, atualmente, em relação a um empregado, você desconta no seu imposto de renda quando vai fazer a declaração do imposto de renda, os 12%. Eu descontei os R$890, se eu não me engano, em relação a uma das empregadas. Então, se você tem uma empregada doméstica regularizada, você desconta os 8, paga os 12 e é ressarcido pelo imposto de renda. Na verdade, você está pagando o salário mínimo menos 20%. Só que a maioria dos empregadores, como eu, não descontava os 8%. Aí muito empregador me perguntou, agora eu posso descontar? Agora não. Se descontar agora é considerado diminuição de salário. Você tem que esperar o próximo aumento de salário mínimo para poder fazer a diminuição. Porque na verdade você está pagando acima do salário mínimo. Você está pagando o salário mínimo e mais 8%. E o único salário vinculado ao salário mínimo é um salário mínimo. E aí, minha gente, vamos voltar àquela hipocrisia. Só 32% tem carteira assinada. Antes de haver a lei, vamos fazer uma analogia. Antes de haver a lei do microempreendedor individual, o pipoqueiro, o camelô, o camarada do caldo de cana, ele, para se filiar ao INSS como trabalhador autônomo, ele tem que pagar 20% sobre o salário mínimo, para ter direito a uma auxílio-doença, a uma aposentadoria de um salário. Ele ia retirar 130, 140 reais para isso? Não. O que é que o Estado fez? Vamos criar a lei do microempreendedor individual. Vamos possibilitar que ele pague R$58, R$55 mais ou menos isso, não sei se são os valores atuais. R$55 vai para a Previdência, R$1 vai para imposto federal, R$1 para imposto estadual e R$1 para imposto municipal. Em compensação, quando ele ficar doente, tem um auxílio-doença. Quando ele completar o tempo, ele se aposenta. Ele pode ter até um empregado. Em compensação, o Estado pode fiscalizar a mercadoria dele, porque ele só pode ser microempreendedor individual se ele não vender CD ou DVD pirata. O Estado pode fiscalizar onde ele compra carne do churrasquinho. E o Brasil, que tinha 44% de pessoas no sistema formal da Previdência, com essa simples lei passou para 65%. Para a Previdência foi um ganho enorme, porque é melhor que se pague pouco, mas que todos paguem, do que se colocar mais e não pague. E o que é que acontecia antes? Essas pessoas que ficam na informalidade completavam 65 ou 70 anos, ou conseguiam uma aposentadoria rural, através de muitas vezes tinham trabalhado na terra, outras vezes não tinham trabalhado na terra e conseguiam uma certidão fraudulenta ou uma testemunhas, ou recebia um salário mínimo por lei orgânica da assistência social. Nunca contribuíam e recebiam. Não é melhor que todo mundo contribua um pouco e que haja uma cobrança? Por que não trazer essa regra para os empregados domésticos? Aí, o governo coloca, despedida sem justa causa, o governo não abre mão, multa de 40%. Então, na prática, uma empregada doméstica que tenha 10 anos de residência, de carteira assinada, contrato de trabalho formal, na hora que você despedir, como é que a gente calcula a FGTS? A FGTS é 8% sobre o valor do salário. 8 vezes 12, 12 meses, 96. Quando alguém me pergunta no balcão, na feira do trabalho, como bem colocou o Sérgio, quanto é que eu tenho de FGTS? Faço um cálculo grosseiro. É mais ou menos um salário por ano. Porque se a contribuição é 8%, 12 contribuições de FGTS, 12 contribuições de FGTS, 12 vezes 8, 96, a correção monetária é 4, 5%, você tem mais ou menos um salário por ano. O empregador hoje, se despediu a empregada, a partir de agora,
não retroage, e ela tiver daqui a 10 anos, você despedir. Se ela tiver 10 anos, ela vai ter mais ou menos 10 salários mínimos, 10 salários mínimos de FGTS. Então, mais ou menos, você vai ter que pagar 4 salários para poder despedir. Aí veio a discussão. Senador Romero Jucá, não, vamos fazer um acordo. Em vez de a doméstica ter os 40, vamos colocar ela para 10% da multa. Um salário, por exemplo, a cada 10 anos. E se for acordo, diminui para 5. Pode haver, do ponto de vista jurídico-constitucional, uma discussão. Pode, porque para uma corrente, quando há a equiparação dos domésticos aos demais trabalhadores, há uma equiparação dos direitos constitucionais. Mas a lei do trabalhador urbano trata o trabalhador urbano de uma forma e o trabalhador rural de outra, não tem lei própria, pode haver algumas diferenciações por lei ordinária. E o governo diz que vai haver a simplificação do pagamento da contribuição em via única e a manutenção do desconto de imposto de renda dos 12% da contribuição patronal apenas para uma empregada, como está atualmente. Qual é a proposta e como foi o pronunciamento do líder do governo do Senado Federal, senador do PMDB, Romero Jucá? Disse o seguinte: opa, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir de 12% para 8% a contribuição do INSS. E a proposta inicial dele era diminuir de 12% para 4%. Já que o empregador vai ter que pagar os 8% de FGTS, os 4% da Previdência e os 8% do FGTS eram os 12% do INSS antigamente, e você poderia descontar tudo no imposto de renda. Na prática, você não teria mais nenhuma contribuição a mais. Ou seja, haveria uma equivalência. A única pendência seria ainda o seguro contra acidente de trabalho e o auxílio creche. Aí, como ele não conseguiu diminuir, com a proposta, ele não está conseguindo diminuir 12 para 8, aí é uma tendência. Espera aí, vamos fazer o seguinte: vamos abolir a multa de 40%, mas em compensação, o empregador doméstico, em vez de pagar 8% de FGTS, pagará 11%, segundo a proposta do senador Romero Jucá. Essa diminuição de 12% do INSS para 8%, ele paga 3% a mais do FGTS, que ele não pagava, vai pagar 11%, para que na hora da despedida não tenha a multa, seja abolida a multa. E não gere conflito se a despedida foi sem justa causa ou por justa causa. E a simplificação do pagamento das contribuições de via única, como está dizendo lá no artigo 7, parágrafo 1. Agora, qual é a proposta que nós estamos enviando para o Senado? Estou falando nós, a minha pessoa, porque está em discussão no Senado. Qualquer cidadão pode colocar a sua sugestão. Partindo do pressuposto que a classe média, que é a grande empregadora doméstica desse país, já paga uma das maiores cargas tributárias, partindo do pressuposto que nas experiências como do microempreendedor individual, diminuindo a líquida, você faz uma campanha para a formalização do trabalho e aumenta a margem de contribuição, nós temos essa proposta. A proposta inicial do Senado, diminuição da alíquota de 12% para 4% da contribuição do INSS, e o Estado fazendo a campanha de conscientização, aumentando a formalização desse trabalho, que atualmente só está em 32%, e com uma boa campanha pode talvez aumentar para 50%, 60%, 70%. O depósito mensal do FGTS ser de 8%. A proposta inicial do Senado da multa sobre o valor do FGTS ser de 10%, porque eu entendo que tem que ter uma multa, se despediu sem justa causa, e essa multa de 10% faria com que fosse, na prática, um empregado de 10 anos, um salário a mais fora o ofício prévio, e seria uma regra de transição. A simplificação das contribuições em guia única, e nessa guia única já se inclui o seguro contra acidente de trabalho, que hoje se fala que poderá ser em torno de R$ 4, R$ 5, de acordo com as empresas seguradoras, já que não é um trabalho que envolve tanto riscos como outros trabalhos insalubres e periculosos. A possibilidade de desconto de imposto de renda, tanto dos 4 do INSS como 8 do FGTS, para incentivar a formalização. A possibilidade de acordo de compensação e prorrogação por escrito
e eu entendo que às 4 horas pode haver a prorrogação e a compensação por escrito, e a implantação do contrato de trabalho de tempo parcial, para acabar a hipocrisia, onde nós achamos que contratamos diaristas e, na verdade, nós contratamos empregados domésticos. E o que é o contrato de tempo parcial que foi incluído no artigo 58A da CLT, em 2000, quando o Brasil estava passando uma das suas maiores crises e teve cerca de 13, 14% de desempregados? Os números oficiais colocam hoje entre 4% e 5%. Foi a possibilidade de você contratar um empregado no tempo parcial, em vez de até 44 horas, você contrata até 25 horas. Essa possibilidade foi criada para que donas de casa que só tinham um horário livre e queriam trabalhar, estudantes que queriam estudar um horário, no outro horário estudar para a faculdade e no outro horário trabalhar, pudesse trabalhar até 25 horas. Consequentemente, o empregador pagaria proporcional às horas trabalhadas. Se o empregado, uma regra de 3, que trabalha 44 horas ganha R$1.000, o empregado que trabalha, por exemplo, 25 horas ganha X. Independente da crítica que eu faço à decisão do Supremo, o Supremo decidiu que pode ganhar até nominalmente menor do que o salário mínimo. Porque o salário mínimo é salário mínimo hora. Se ele trabalha horas a menos, ele receberia a menos. E aí você traria para a contribuição previdenciária milhares de diaristas que trabalham 2, 3 vezes por semana, mas que na verdade não são diaristas. Por quê? Porque pela legislação brasileira, trabalhador autônomo é aquele que se comporta como autônomo. Ou seja, é aquele que não é subordinado, que não é o empregador que determina os dias, toda segunda, quarta, sexta e sábado. É aquele que tem um grau intelectual que sabe agir por si mesmo, sem ter um empregador no seu pé. Diarista é aquela profissional altamente formada, que é respeitadíssima na Europa e no Sul e no Sudeste, que chega na sua casa, mesmo você não estando, pega a chave, 8 horas da manhã, faz todo o serviço doméstico, deixa a comida congelada, passa a roupa, faz o trabalho doméstico, e em São Paulo uma diária dessa custa 100, 150 reais. Agora deixa a comida para 20 dias, etc. Na realidade nordestina, a diarista é aquela que ganha 35 reais, que vai 3 vezes por semana, e a empregadora: fulana, faça isso, pega aquilo, pega o filho, vá à cozinha, etc. tal. Totalmente subordinada. Por quê? Porque o trabalho doméstico ainda no Nordeste e no Brasil todo, mas principalmente no Nordeste, nós temos que reconhecer, é ainda um trabalho precarizado. No Sul e no Sudeste do país, uma empregada doméstica que trabalha diariamente, ela não ganha menos que 2 ou 3 salários mínimos. Em compensação, a renda do Sul e Sudeste é muito maior para os empregadores do que a renda para os nordestinos. A melhor coisa é você fazer um concurso público federal e morar no Nordeste. Que os 20 mil que o juiz, ou os 15 mil que o juiz ganha lá no Sul, vale bem menos que os 15 mil aqui em Caruaru ou em nossa nação. Então, essas hipocrisias precisam ser enfrentadas de frente. E a relação doméstica, ela tende, no futuro de 20 a 30 anos, se transformar em trabalho autônomo. E tem que haver a profissionalização. E nós temos que educar os filhos dos domésticos para que tenham outras profissões de acordo com a revolução tecnológica. Mas a nossa classe média às vezes é hipócrita. Porque em vez de todos nós lutarmos por uma saúde e uma educação de qualidade, segundo dados oficiais, 20 a 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eu tenho dinheiro para pagar um plano de saúde. E eu tenho dinheiro para tirar meu filho da escola pública e botar numa particular. Ou seja, privatizou ainda mais o Estado. Em vez de ele, o aumento da renda, da pobreza para a classe média baixa, não fez com que ele lutasse por saúde e educação de qualidade. Fez com que eles tivessem dinheiro para pagar a escolinha particular do filho e o plano de saúde. E o Brasil, que tinha apenas 10% de pessoas com plano de saúde, passaram a ter 60%. Em vez de investir na universidade de qualidade, houve investimento, triplicou o número de vagas
diga-se de passagem, uma das maiores medidas do governo Lula, mas houve uma proliferação das faculdades particulares, porque 40% dessas vagas são pagas com a bolsa do ProUni. Ou seja, as particulares só se mantêm com o dinheiro do Estado. Então, essas coisas precisam ser enfrentadas e precisamos discutir o futuro do Estado brasileiro em relação às questões econômicas e sociais. E como o professor Sérgio é um dos maiores especialistas, não só em Alagoas, como no Nordeste, como no Brasil, acabar com a hipocrisia de querer levar tudo para a relação de emprego e contrato formal. Porque nós vivemos a época do direito de trabalho pós-moderno, onde o professor Sérgio tem uma brilhante palestra sobre a pós-modernidade do direito do trabalho. Então, nessa perspectiva, nós acreditamos que nessa educação possa haver um contrato de trabalho por tempo parcial. Eu queria apenas acabar com a mensagem. Ainda há uma relação muito preconceituosa que veio nos tempos da rugama da escravidão, que no começo do século XX eram chamadas de pinigueiras, porque não havia banheiros dentro da casa e a doméstica era responsável por tirar o pinico de manhã dos seus empregadores, na época chamados patrões, e levar para o banheiro do lado de fora. Há uma carga preconceituosa muito grande e muitas vezes não da classe rica, mas da classe média. E o que a classe média muitas vezes não tolera é lutar por uma educação, com raras exceções, é lutar por uma educação e por uma saúde de qualidade, onde o seu filho estude na mesma escola pública do que o filho da empregada doméstica. E a própria educação desse país sem cidadania faz com que a classe menos abastada, quando passou a ter um pouquinho mais de renda nesses últimos 10 anos, quisesse tirar seu filho da escola pública, que quisesse não frequentar o posto de saúde e passasse a ter um plano de saúde, que seu filho estivesse numa escola particular. Nós temos que enfrentar essa hipocrisia de verdade, porque a gente não quer lutar para que nossos filhos tenham uma escola pública de qualidade, com raras exceções. Nós queremos ter dinheiro, muitas vezes, para que nossos filhos estudem numa escola particular, diferentemente do filho da nossa empregada doméstica, que vai para uma escola pública de péssima qualidade. Nós temos que enfrentar essa privatização da saúde e da educação de forma frontal e acabar com essas hipocrisias do Estado, da sociedade brasileira. Eu queria agradecer a paciência de todos, me desculpar pela demora, mas eu estou satisfeito de ter saído 5h30, 6 horas da noite, enfrentando 2 horas e meia de estrada, e só fiz isso por quê? Porque eu devo isso à minha formação. Eu fui formado como professor Sérgio numa universidade federal. Nós fizemos especialização em uma universidade pública. O Sérgio fez mestrado na Universidade Federal de Alagoas em Sociologia. E eu fiz mestrado e devo ao Estado de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, uma universidade pública. Estamos no doutorado na Universidade Pública na Argentina, em Buenos Aires, em Direito do Trabalho. E nós não podemos recusar nenhum convite que seja feito pelos alunos, pelo centro acadêmico, para transmitir e para debater com vocês, porque é o mínimo que nós podemos fazer para retribuir um pouco o estudo que muitas vezes o imposto da filha, da contribuição das domésticas, pagou nos nossos estudos. Agradeço a paciência de todos e até uma próxima vez, quem sabe. Um abraço.